Você já parou para pensar que todo mundo está aqui porque alguém teve um ciclo menstrual? Esse processo fisiológico necessário para gerar vida é considerado por muitas associações de ginecologia do mundo todo como o quinto sinal vital, junto com temperatura, pressão, batimento cardíaco, respiração. Portanto, esse assunto diz respeito a todos nós. É sobre saúde física, mental, emocional e mais, sobre equidade de gênero e dignidade humana. Portanto, uma pasta de saúde pública. Para essa conversa, vamos entender que ciclo menstrual é tudo o que acontece do primeiro dia de uma menstruação até a véspera da outra. E vamos dividir aqui em 3 etapas: a regida pelo hormônio estrogênio, a regida pelo hormônio progesterona e a menstrual. Ao contrário do que a maioria de nós aprendeu, esses hormônios não atuam só no nosso sistema reprodutor, mas também na nossa pele, no nosso cabelo, na calcificação dos nossos ossos, na nossa cognição e no nosso comportamento. E são essas duas últimas que eu quero explorar um pouco com vocês aqui. Cada pessoa vive e percebe seu ciclo de forma individual, a partir do seu contexto, da sua história, da sua rotina, incluindo condições de sono, alimentação, atividades físicas, relações profissionais, familiares. Mas existe uma tendência sugerida pelos hormônios de que na fase proliferativa, a regida pelo estrogênio, que vai da nossa menstruação até a nossa ovulação, que a gente sinta mais energia física, mais foco, mais disposição, raciocínio mais linear. Nessa fase, os neurotransmissores dopamina e serotonina são também elevados, trazendo maior sensação de bem-estar. Já a progesterona, que rege o nosso ciclo da ovulação até um pouquinho antes da menstruação, tem um efeito levemente sedativo, levemente relaxante. Então a energia física se apresenta em picos, o raciocínio fica mais fluido, o foco se volta para outras necessidades. Tende a aparecer uma necessidade maior de introspecção. E essas características na sociedade da performance e da produtividade são assumidas como ruins, porque atrapalhariam essa forma de produção como a gente não só conhece, como também endeusa. No período menstrual, os níveis desses hormônios diminuem e tende a aparecer a necessidade de diminuir o ritmo, não só para as pessoas que têm dores e desconfortos nessa fase. É uma dança hormonal, fisiológica, humana, mas a omissão desse conhecimento, a falta de visibilidade e educação menstrual faz com que essas pessoas se sintam culpadas, frustradas, incompetentes, inconstantes. Nós temos um modelo sociocultural que determina o que é estar bem. E a gente busca utopicamente estar sempre nesse padrão comportamental. E ignora que é impossível e inumano. Viver dessa forma oprime, invalida as nossas necessidades mais íntimas, vai contra a nossa natureza fisiológica, cíclica, detona a nossa autoestima, o nosso potencial pessoal e profissional. Uma pessoa que menstrua tem em média 400 ciclos ao longo da vida. E isso acontece no período onde ela é estudante e profissional, parte do mercado de trabalho. Isso acontece em qualquer geolocalização, qualquer cultura, qualquer classe social. Menstruamos desde que existimos como humanidade. Mulheres cis, homens trans, pessoas não binárias. Mas só nos últimos anos ou meses que o assunto tem ganho visibilidade. Parte de uma luta de mulheres reivindicando seu direito de existir de forma digna. Você que menstrua ou convive com alguém que menstrua, já observou essas oscilações de ânimo, de comportamento, de humor? E se você não tivesse acesso a absorventes? Como você iria para a escola ou para o trabalho? Sem esses produtos, diminuem os laços sociais e a oportunidade de independência. A cada 10 pessoas, 4 vivem em situação de pobreza menstrual. A cada 4 crianças, uma perde aula por falta de acesso a produtos de higiene e educação menstrual. Considerando que uma pessoa que menstrua tem esse sangramento entre 3 a 5 dias por mês, ou às vezes até 7,
e os dias úteis do mês de aula são 20, essa pessoa perde, em média, 25% das suas aulas e da sua interação social. Perde ela, que não tem as mesmas condições que os outros alunos para desenvolver a totalidade da sua capacidade, e perdemos nós a oportunidade de ver essa capacidade crescer, se desenvolver e atuar em prol da sociedade. E também perdemos em saúde. Muitas pessoas, crianças e adultos em situação de vulnerabilidade, pessoas do sistema carcerário, recorrem a tecidos velhos, a absorventes usados, a miolo de pão, gerando um risco imenso de infecção, necessitando de atendimento na rede pública, quando consegue, e levando ainda risco de morte. Ainda que algumas iniciativas estejam se mobilizando para encontrar uma forma mais saudável e biodegradável, a distribuição de absorventes descartáveis é, nesse momento, a única que a gente tem para oferecer. Extremamente poluente, toneladas de lixo, químicas branqueadoras na produção, nocivo para o nosso corpo, para as nossas águas, para o nosso solo, para o nosso planeta. Entretanto, a maioria das pessoas em situação de pobreza menstrual não tem acesso à água, nem para beber, nem para cozinhar, nem para tomar banho, quem dirá para higienizar corretamente coletores e absorventes de pano. E mesmo se tivesse, os tabus e os estigmas sobre esse corpo e sobre esse sangue, que ainda é visto com nojo, com vergonha, com medo, até na semântica. Pouco se fala sobre menstruação e quando se fala é com uso de eufemismos. Tá naqueles dias, tá de Chico, tá de boi, tá na lua. Nesse momento de visibilidade e reparo educacional, falar a palavra menstruação se faz necessário. Menstruar é um processo fisiológico necessário à nossa saúde, à manutenção da nossa espécie e desde antes de Cristo é vista como perigosa, como suja, como vergonhosa, mesmo que todos nós só estejamos aqui desde o início da humanidade porque alguém teve um ciclo menstrual. Então, considerando esse pensamento opressor, imagina uma pessoa que mora numa comunidade, numa casa com outras 15 pessoas. Como que ela lava um absorvente de pano e pendura no varal, no sol para secar? Como que ela ferve, higieniza ali no fogo um coletor? E coletor nem é para todo mundo, nem é todo corpo que se adapta. Então, nesse momento, a distribuição de absorventes descartáveis é uma alternativa emergencial para que a gente consiga fomentar um pouco de dignidade na vida dessas pessoas, até que a gente consiga oferecer saneamento, educação e insumos menos tóxicos. Então você que menstrua e tem acesso a alternativas sustentáveis, tem o dever de deixar os descartáveis para quem não tem. Promover esses insumos conjuntamente com educação sexual e menstrual e distribuição de renda é questão de saúde pública, de todos nós, de investimento em saúde e futuro. Obrigada.